Fla-Flu, ele não interessa a ninguém. E eu não vejo as coisas assim. Eu prefiro pensar institucionalmente. Nós tivemos 3 grandes discussões com o Congresso que, no campo da democracia, é muito bom discutir. A primeira delas foi se o Congresso deve ou não respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Isso aconteceu no começo do ano passado. E o Supremo, por meio do voto do ministro Zanin, acompanhado de 10 ministros, ou seja, por unanimidade, decidiu que o Congresso tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é de 2000. Quer dizer, nós estamos em 2025. Em 2024, o Supremo diz, o Congresso agora não pode ter mais pauta-bomba, se quiser criar despesa tem que apontar receita, se quiser fazer renúncia fiscal tem que aprovar compensação. Isso é uma revolução nos marcos fiscais do Brasil. O segundo embate, nem chamaria de embate, a segunda discussão importante foi o disciplinamento das emendas, que está em curso. Mas o Supremo não está derrotando o Congresso. O Supremo está dizendo como tem que funcionar as emendas para que o equilíbrio entre poderes seja restabelecido. Isso é uma derrota do Congresso? Não, é uma vitória da harmonia entre os poderes, na minha opinião. Qual foi essa última decisão? Essa última decisão, para quem tem algum traquejo com direito, né, com o mundo jurídico, a primeira coisa que o ministro Alexandre disse foi o seguinte: um decreto legislativo não pode fazer o que fez. Está dito isso na decisão. Ou seja, o decreto legislativo tem um alcance delimitado pela lei que foi exorbitado pelo Congresso Nacional. Então suspendeu os efeitos. A segunda decisão, eu quero saber a natureza da medida do governo. Se é regulatório ou reclamatório. Qual foi a intenção do governo para eu julgar o mérito. Então eu dou uma liminar, suspendendo os efeitos, mas quero entender o mérito da decisão do Executivo. Sobre isso é importante frisar. O que nós estamos fazendo desde o começo da gestão? De forma muito transparente, de forma muito dialogada. Nós temos que conter despesas e fixamos um teto de despesa. Ok? De comum acordo com o Congresso Nacional, que as despesas não aumentariam mais de 2,5%. Isso foi um acordo dentro do arcabouço fiscal. Tivemos quase unanimidade dos votos lá, você acompanhou. E qual foi a outra decisão que o Congresso tomou? A meta fiscal, uma vez contida a despesa, tem que ser cumprida pelo combate ao gasto tributário, à sonegação, à elisão fiscal. Ok? Então, nós combinamos isso. Demos a público isso. O que nós estamos fazendo em relação à receita? Combatendo privilégios. É isso que nós estamos fazendo. E no caso do IOF não é diferente. Nós combatemos privilégio das BETs. O governo anterior tratou as BETs como se fosse Santa Casa de Misericórdia. Não cobrou 1 centavo de imposto das BETs durante 4 anos. O Bolsonaro, que se diz amante da religião, foi o cara que contribuiu para que o jogo no Brasil, né, tomasse uma dimensão absurda, sem cobrar 1 centavo de imposto das BETs. O Congresso recebeu bem a lei do governo Lula, mas baixou o imposto das BETs em relação à proposta do Executivo. O que nós estamos falando? Vamos voltar para a proposta original. Os caras estão ganhando uma fortuna no Brasil, gerando muito pouco emprego, mandando para fora o dinheiro arrecadado aqui, e que vantagem a gente leva? Então, para mim, tem que tratar a BET um pouco na linha do que é o cigarro, do que é a bebida alcoólica, como assim, uma coisa difícil de administrar, quando tem vários casos na história que quando você proíbe, piora. Agora, tem que enquadrar esse setor de uma vez por todas. Eles já ganharam 4 anos sem pagar nada. Você vai ainda o quê? Fomentar o jogo no Brasil? Não faz sentido. Fundo em paraíso fiscal. Alguém defende que alguém mande dinheiro para paraíso fiscal, tenha rendimento lá e não pague imposto? Alguém defende fundo familiar que não paga imposto, os fundos fechados? Ou seja, alguém defende que a União subvencione custeio de empresas com incentivo fiscal dos estados, como foi o caso da medida provisória 1185? Ou seja, nós não estamos aumentando a tributação para quem paga. Nós estamos corrigindo as distorções de quem não paga. E o IOF é a mesma coisa. A pessoa que paga no cartão de crédito paga o IOF, sempre pagou, inventaram uma forma de driblar o IOF câmbio. A gente fechou. Não pode isso aqui. Todo mundo tem que pagar igual. A questão do risco sacado é uma operação de crédito. Todo mundo sabe disso. Sim. Inventaram um jeito de dizer, não é bem uma operação de crédito, para não pagar IOF. Fechamos a porta. Usar a VGBL para diferir pagamento de imposto de renda. Não tem nada a ver com previdência. Tem a ver com a pessoa não querer pagar o imposto de renda e diferir no tempo.
Até um determinado limite é muito bom para o trabalhador, para as famílias. A partir de um determinado limite, é planejamento tributário. Então, o que nós estamos fazendo? O Bolsonaro, esse sim, aumentou o IOF da pessoa física. Nós não. A operação de crédito para pessoa física, nós não mexemos. O Bolsonaro, para cobrir as contas durante o seu governo, aumentou o IOF da pessoa física. Agora eles estão inventando que nós afetamos pessoa física e eles não. Eles estão mentindo mais uma vez. O decreto do Bolsonaro alterou o IOF de pessoa física. O que está acontecendo no Brasil com o crédito? A pessoa física hoje está indo para o consignado privado, pagando metade do juro que pagava, né, saindo do agiota, enquanto no caso do Bolsonaro ele aumentou o IOF da pessoa física. E ninguém gritou quando ele fez isso. Ninguém reclamou. A mesma base de apoio do Bolsonaro, que hoje é oposição, aprovou o decreto do Bolsonaro, não se queixou do decreto do Bolsonaro. Então nós temos que começar, Igor, com toda a sinceridade, a ser honesto intelectualmente. As pessoas precisam ter um pouco de honestidade intelectual no debate público. Porque o nosso objetivo é um só. Depois de 10 anos, nós estamos buscando resultados fiscais robustos para garantir que a economia continue crescendo, com baixo desemprego, inflação em queda, que é o que todo mundo quer. Agora, a impressão que dá é que tem algumas pessoas querendo sabotar o crescimento econômico do país. A troco do quê? Da eleição do ano que vem? Quer dizer, tivemos uma eleição de 2018 conturbada. Tivemos uma eleição de 2022 em que o governo, para tentar reverter o seu não favoritismo, deu calote em precatório, deu calote em governador, coisa que não acontecia desde o governo Collor, que não se tem um calote no Brasil. Então eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos completamente disponíveis para sentar à mesa. Nós nunca saímos da mesa de negociação. Eu, pessoalmente, nunca saí da mesa de negociação. E eu duvido que um ministro da Fazenda tenha conversado mais com parlamentares do que eu. Pode fazer o levantamento do período que você quiser. Recebi na Fazenda mais do que qualquer ministro, fui às residências oficiais da Câmara e do Senado mais do que qualquer ministro e continuarei a fazê-lo se o interesse público estiver em primeiro lugar. Ministro, aqui ao meu lado estão as repórteres Mariana Andrade e a Gabriela Pereira. Mariana vai fazer uma pergunta aqui para o senhor. Ministro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que está cuidando dessa questão do IOF lá no Supremo, ele marcou uma audiência de conciliação para o próximo dia 15. O senhor pretende manter ainda o decreto do IOF, vai continuar defendendo ele, ou você avalia uma outra medida alternativa para compensar essa perda do IOF? Mariana, por dever de ofício, eu tenho que defender o ato do presidente da República, a constitucionalidade do ato do presidente da República. E eu, como advogado, te digo com todas as letras, não existe nenhum vício de constitucionalidade na decisão tomada pelo presidente da República. Zero. Então, até por uma questão... Porque hoje é o presidente Lula que está no cargo. Amanhã vai ser outro. Você vai tirar poder constitucional do presidente da República ou só quando o Lula é o presidente? Então nós temos que tomar uma decisão de coerência constitucional. A regra que for estabelecida vai valer para todos os governos daqui para frente. Então não é só defender o decreto do presidente Lula, é defender a prerrogativa do presidente da República, quem quer que seja. Amanhã a oposição ganha uma eleição e ele vai querer usar os instrumentos de política fiscal e monetária para fazer o país crescer. Você vai tirar das mãos de um presidente os poucos instrumentos que ele tem hoje, e vamos combinar que são cada vez menos, né, o poder do presidente da República no contexto atual. Se for abrindo mão de todas as prerrogativas, aí melhor... Já estamos em mudança de regime, né? Informalmente... Qual a mudança de regime que você fala? O Flávio Dino falou uma coisa que eu me repito o tempo todo, porque eu acho que ele acertou. Ele falou, tem 4 sistemas de governo no mundo hoje. O presidencialismo, o semipresidencialismo, o parlamentarismo e o brasileiro, e o sistema brasileiro. Que é o quê? Que tem o nome de brasileiro, porque não tem nenhum lugar do mundo. É o nome de sistema brasileiro de governo. Não existe o que está acontecendo no mundo. Por isso que eu saúdo as decisões que o Supremo está tomando de delimitar o campo de cada poder, na LRF, decreto legislativo, emenda parlamentar, definindo as regras do jogo, para a gente voltar a ter o mínimo de governabilidade. Gabriela? Acabar com pauta-bomba, aumento de gastos sem fundos, essas coisas estão acontecendo há muitos anos e que estão prejudicando as contas públicas. Ministro, ainda nessa questão do IOF, faltam 2 semanas para o relatório bimestral. E aí a gente queria saber se tem alguma outra medida para compensar essa perda de arrecadação que seria prevista no IOF. E eu gostaria que o senhor trouxesse na sua resposta se a gente prevê algum tipo de congelamento, contingenciamento de gastos nesse próximo relatório bimestral. Então, Gabriela, fala-se muito de que o governo não cuida dos gastos, mas quem bloqueou 30 bilhões de reais do orçamento foi o Executivo.
Nós bloqueamos 10 e contingenciamos 20, num total de 30 bilhões de reais. Eu acabei de soltar uma portaria ontem, bloqueando 1,4 bilhão de reais do Ministério da Fazenda. E veja bem, no nosso caso, é investimento que nós fazemos na modernização do sistema tributário. E tivemos que cortar. Eu vejo alguns parlamentares da oposição falando, vamos fazer o shutdown. Vamos fazer o shutdown do governo. Várias pessoas, eu ouvi dizer, não, o governo... Sabe quem está pagando a conta desse shutdown que eles estão celebrando? As Forças Armadas. As Forças Armadas estão sem recurso para investimento. Eles que são patriotas, defendem... Que patriota? Aliás, de patriota, né? Uma pessoa que bate continência para a bandeira americana. Diz I love you para o presidente dos Estados Unidos. Está torcendo por um golpe externo. Né? Está lá com o filho defendendo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Publicamente. Está conspirando contra a soberania nacional. Quer dizer, nós estamos vivendo uma quadra que nós precisamos compreender a essência do que está acontecendo. Tem uma força política no Brasil antinacional. A extrema-direita é antinacional. Ela não está colaborando com os interesses nacionais. Hoje, em virtude dessa oposição completamente irresponsável, nós estamos deixando as Forças Armadas, que não têm verba vinculada, sem recurso. O Itamaraty, sem recurso. Tudo para beneficiar meia dúzia de empresários. Como no caso, por exemplo, da questão das eólicas offshore, do Jabutis. Para favorecer meia dúzia de grupos econômicos, nós vamos fazer 200 milhões de brasileiros pagar a conta de luz mais cara. Quando o presidente Lula quer o quê? Isentar de pagamento de energia elétrica quem consome até 80 kW e baixar a conta de quem consome de 80 a 120 kW. Quer dizer, o governo está indo numa direção, a oposição está indo na direção contrária. Mas nesse caso das eólicas aí, teve também foi colocado em pauta pela presidência do Senado, presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre. Você acha que está alinhado à oposição? Teve... Não, colocar em votação é uma coisa. Mas teve gente do governo que acusou ele de patrocinar, né? Mas teve gente do governo, teve gente da base, inclusive do PT, que votou pela derrubada do veto. E errou, na minha opinião. O que o senhor avalia? Sem entender? Porque votou baseado em algum interesse? Ou não recebeu orientação devida, ou não entendeu o que estava em jogo, e agora o governo do presidente Lula vai ter que tomar providências negociadas com o Congresso para não encarecer a conta de luz. Eu não conheço um especialista que defenda o modelo que está em vigor hoje. Nenhum. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu não conheço ninguém que defenda. Então, quando a gente pede para sentar e negociar, não é uma afronta ao Congresso Nacional. É isso que nós não podemos confundir. O fato do governo estar ansiando por uma solução para o setor elétrico que contorne o problema que foi causado, e aí eu não vou ficar apontando o dedo, se temos um problema, nós temos que sentar para resolver o problema. E o presidente Lula tem uma equipe hoje, da qual a Fazenda faz parte, para encontrar uma solução. Casa Civil, Ministério das Minas e Energia, para achar uma solução para a conta de energia elétrica que permita as pessoas que consomem pouco, né, deixarem de pagar a conta, vai melhorar. Eu estava vendo um dado muito interessante. Se você perguntar para uma pessoa qual é o continente mais desigual do mundo? África. América Latina. Você veja, América Latina. Eu peguei, essa semana, eu pedi uma análise dos 54 países da África. O Brasil perde em distribuição de renda para 47 dos 54. Só tem 7 países da África mais desiguais do que o Brasil. E você acabou de responder a pergunta que qualquer cidadão comum daria a mesma resposta. Qual é o continente mais desigual do mundo? Eu garanto que a maioria da população diria África. E eu estou dizendo aqui que o Brasil é mais desigual do que 47 países africanos. Que a América Latina é o continente mais desigual do mundo. Nós estamos querendo corrigir. O presidente Lula ficou conhecido nos seus primeiros mandatos por dois, eu diria, no meu campo, né, de atuação à época, por 2 conquistas importantes. O combate à extrema pobreza e a questão do acesso à universidade por parte dos mais pobres.